segundo lugar o Algarve, o Norte, que era o terceiro aqui, passou a ser o último da lista e caiu praticamente. Isto em pouco mais de 6 anos. Uma transformação enorme. Isto é um produto de variedades de compra medido pela União Europeia. A União Europeia faz isto para todas as regiões da União Europeia e eu só peguei nos dados portugueses. É o nível de produto. Também queria relacionar isto com um velho bloqueio da economia portuguesa e o que escolhi neste momento é o Padre António Vieira, que dizia: o que só desejo é que toda esta monarquia de Portugal se não deixe tanto inchar do vento da fortuna que se fie dela e a creia. Ouvi debaixo de um paradoxo o mais sisudo juízo da prudência militar. Como na guerra não há coisa mais para estimar que o vencer, assim não há outra mais para temer que a mesma vitória. Quando o sábio capitão seguir mais vitorioso e triunfante na carroça de Marte e da fortuna, então é que mais se deve temer da volta das suas rodas. Foi exatamente os sucessos das nossas vitórias que nos metem depois nestes sarilhos que temos estado a ver. O terceiro bloqueio, vou-me atrasar, mas pronto, é laboral. O bloqueio laboral. Temos aqui a nossa taxa de desemprego, já com os respectivos governos, e de facto temos aqui, não está a previsão, portanto só está o realizado, o crescimento enorme que o desemprego teve neste último ciclo. E o que é espantoso é que a economia, quando houve desemprego, quando houve subidas de desemprego ultimamente, foi quando houve recessão, só que a recessão foi em 2003, em 2004, em 2005, 2006, 2007, 2008, a economia está a crescer e o desemprego continuou a subir. Uma coisa que nos tinha acontecido na Revolução do 25 de Abril, mas nessa altura tínhamos os retornados, que operavam pela estrutura, nessa altura a economia caiu em 75, 74, 75, em 76 já estava a crescer, em 77, em 78 o desemprego continuou a subir, nunca mais nos tinha acontecido, a economia aumentava o desemprego nas crises e depois recuperava quando a economia saía da crise, mas desta vez voltou a acontecer. Portanto, temos esta situação de partirmos para a crise seguinte com o desemprego altíssimo, o desemprego já tão alto como o pior que tivemos, que é o período inicial da década de 80, e como nas previsões 9,8 vão pôr-nos acima, drasticamente acima do pior do nosso desemprego. Agora, vale a pena dizer duas coisas. Eu queria dizer só sobre o desemprego duas coisas, para termos consciência também da tal flexibilidade que eu falava há bocadinho. A primeira coisa, vê-se bem quando olhamos para isto. Isto é, o número de desempregados que foram criados desde o ano 2000, a azul, e a vermelho, o número de empregos que foram criados desde o ano 2000. Vemos que desde o ano 2000 até hoje foram criados pouco mais de 200 mil postos de trabalho e 200 mil desempregados. Como é que é possível que, ao mesmo tempo, nós tínhamos mais de 200 mil postos de trabalho e 200 mil desempregados? Entraram em Portugal 400 mil pessoas a ocupar os postos de trabalho que foram criados. Quer aqueles novos, os 200 mil novos, quer os 200 mil que foram libertados pelos que ficaram desempregados. Ou seja, a economia portuguesa está a criar emprego. Está a criar muito emprego. Não é para portugueses, é para estrangeiros, é para imigrantes. Portanto, há aqui este ajustamento que é impressionante. Se olharmos para a legislatura, que vai ser muito um grande debate nos próximos tempos, de facto, o engenheiro Sócrates, político que sabe ser, e pôs como objetivo da legislatura criar postos de trabalho. E, de facto, conseguiu criar, não os 150 mil que ele queria, mas pelo menos a 90 e tal mil, 100 mil, conseguiu criar. O ponto não é esse. O ponto é que, ao mesmo tempo, criou 30 mil desempregados. Ou seja, criar mais empregos, mas para quem? Este é que é o problema. É que não basta criar mais empregos, é preciso criar mais empregos para evitar os desempregados a sair. E é esta flexibilidade que acontece na economia portuguesa, que não tinha acontecido. Não tinha acontecido antes, e é a primeira vez na história recente de Portugal que nós temos um aumento de desemprego com um aumento de emprego simultâneo. Outra coisa, a segunda coisa que eu queria dizer sobre o trabalho é fácil de entender quando olhamos para a evolução relativamente aos países desenvolvidos, a União Europeia e os Estados Unidos. Esta é a taxa de desemprego americana, esta é a taxa de desemprego europeia, e reparem que a Europa de facto tinha taxa de desemprego baixa nos anos 60, mas depois disparou e agora ultimamente, como sabem, tem taxa de desemprego muito superior à taxa de desemprego americana. E é este desfazamento que tem levado tanto debate, porque é que há 5 pontos diferentes. Ora bem, Portugal é um país que tem leis europeias que leva àquele desemprego, mas não tem um desemprego europeu, tem um desemprego parecido com o americano. A taxa de desemprego em Portugal nos últimos tempos tem andado muito perto do americano, e mesmo agora, em que todos vão perder com a crise, Portugal vai ser o que tem menos desemprego comparado com a Europa e com os Estados Unidos.
Como é que isto se entende? Como é que é possível ter leis europeias que dão todas aquelas regalias de segurança e que por isso geram uma menor flexibilidade no mercado de trabalho e, portanto, um desemprego mais alto, e termos desemprego como os Estados Unidos, como se pode despedir em qualquer momento? Costumo dizer aos meus alunos que nos Estados Unidos, nos filmes americanos, vêem uma coisa que na Europa é ficção científica, que é you're fired, rua. E na Europa não é possível dizer isto, não se pode ter rua, tem que fazer um processo disciplinar, daqui a 6 meses vai terminar, você vai sair, essa altura você é um suicídio quase igual, entretanto vai para o tribunal e depois volta a ser reintegrado. Os Estados Unidos é rua. Isto é muito fácil de contratar, porque é muito fácil de despedir. Ora bem, nós, na Europa, todos temos este esquema. Como é que é possível um país europeu ter desemprego americano? Bem, isso explica-se desta maneira. Isto é a evolução da taxa de desemprego. E isto é a evolução dos contratados a prazo. É que nós temos uma fatia da nossa força de trabalho que está contratada à europeia, com todas as regalias, e temos uma fatia que está contratada à americana e vai para a Europa e subsídio. Com os contratados a prazo é possível dizer you're fired. E a flexibilidade toda do mercado português é dada para esta segunda fatia. Este é o fenómeno mais importante laboral português. Uma enorme injustiça entre duas classes dentro do sistema de força de trabalho português, aquela que está com todas as regalias e aquela que está sem regalias nenhuma. E o que esta nerva é o assunto que menos se fala em Portugal. Ninguém fala nisto. Esta discrepância brutal, ninguém fala nisto. Em particular, os sindicatos não falam nisto, porque são sindicatos daqueles que têm as regalias. Agora, o que vale a pena notar é que, de facto, houve aqui uma quebra dessa situação. Reparem que quando o desemprego descia, quem ganhava emprego eram os contratados a prazo. Quando o desemprego subia, quem perdia o emprego eram os contratados a prazo. E assim foi até aos últimos tempos. Nos últimos tempos subiu o desemprego e aumentou os contratados a prazo. Estamos a chegar quase a 1/4 da população ativa portuguesa por conta de outra contratada a prazo. Mais uma vez, isto é o efeito dos tais imigrantes, isto é o efeito da tal flexibilidade, isto é o efeito de uma realidade que anda aqui escondida e que a maior parte das pessoas que falam sobre isto não viu e, portanto, não se refere a ela. Esta discrepância entre duas classes dentro da nossa força laboral relembra um outro bloqueio antigo, desta vez Fernão Lopes, que dizia: desta guisa que haveis ouvido, se levantaram os povos em outros lugares, sendo grande o cisma e divisão entre os grandes e os pequenos, o qual, ajuntamente dos pequenos povos que sentam-se assim juntava, chamavam, naquele tempo, ré miúda. Os grandes à primeira escarnecendo dos pequenos, e os pequenos aos grandes, depois cobravam o coração e se juntavam todos em um, chamavam-lhes traidores cismáticos. Não sei se já ouviram isto, mas tem muito a ver com o que a gente falou ultimamente. Bem, o bloqueio seguinte, acho que é o quarto, não sei, é o bloqueio competitivo. Isto foi uma criação que eu fiz há uns tempos, gostei muito por ali, tal por céu, gostei comido por dragão chinês. Não existia por aqui esta pequena fábula. E o problema competitivo, resume-se a uma ideia muito simples, também mais uma vez é normalmente esquecida, que é a relação entre o crescimento da produtividade e os salários reais. Nós não queremos ter crescimento da produtividade, a não ser por uma razão: aumentar os salários reais. Se nós não tivermos aumento de produtividade, não faz mal, conseguimos competitividade na mesma, é só não subir os salários reais. A coisa é muito simples. Ora bem, o que se passou em Portugal nos últimos tempos, a linha azul são os salários reais, a linha vermelha são a produtividade. A maneira mais simples de ver isto, que ninguém se entende, é ver a diferença. E reparem, isto é os anos dos últimos 20, quase 20, em que, já são minhas previsões, em que Portugal ganhou competitividade e em que perdeu. Quer dizer, nas alturas em que a produtividade cresceu mais depressa que os salários reais e, às vezes, em que cresceu menos que os salários reais. Ora bem, esta é a situação em Portugal. Quer ver em Espanha? Ganhou sempre competitividade. Porquê? Porque é mais produtiva. Mentira. Aqui temos a situação em Portugal e a situação em Espanha. Mais uma vez, a linha azul é os salários reais, a linha vermelha é a produtividade. A produtividade portuguesa cresceu mais que a espanhola, sobretudo na primeira parte. Agora, ultimamente, na parte. Portugal não tem menos crescimento de produtividade que a Espanha. Qual é o problema? O problema é que os salários reais crescem quase tanto ou às vezes mais que a produtividade e lá caem. Lá caíram durante a maior parte da última década. Agora, ultimamente, tem andado a subir, tem-se visto o resultado, mas, vamos ver, este é que é o problema. Se quisermos fazer a mesma coisa com a União Europeia e não com a Espanha, a União Europeia ganhou competitividade nos últimos anos. E só perdeu ultimamente, ou vai prever, estão previsões que, neste momento, estão pulverizadas pela crise, então nem sequer sabemos o que vamos fazer. Mais uma vez, não foi um problema que a produtividade deles cresceu mais depressa que a nossa. A linha vermelha até é mais alta que a deles.
É porque os salários reais em Portugal cresceram